Uma das coisas que descobrimos agora, chegando à sua pergunta sobre o horizonte. Olhando para o universo de fato, parece que estamos no centro. Agora, que conceito é esse que apoia ao ego? Você pode continuar pensando que é o centro de tudo e se sentir bem com isso. Ou estudar o problema e aprender que o universo está em expansão e a velocidade da luz é finita. Esse problema do horizonte é na verdade bem simples. E ao invés de eu te explicar toda a sua natureza, vou apenas dar um exemplo simples que é totalmente análogo. Quando você está em um navio no mar e olha para fora, seu horizonte em cada direção é o mesmo. A distância de você depende da sua altura acima do nível do mar. Por isso que os decks dos navios são altos. Eles veem mais longe, além da curvatura da Terra, do que você vê, estando apenas lá embaixo. Então seu horizonte é um círculo perfeito centralizado em você. Você pode imaginar ou concluir que isso é o extremo de toda a Terra. Suponha que eu esteja em outro lugar. Bem, esse horizonte ainda vai existir para quem quer que esteja no meio dele, mas agora você se moveu para um novo lugar. Então você verá um horizonte correspondente a esse novo lugar. E assim, todo mundo tem um horizonte, mas ninguém em nenhum momento está pensando que esse é o extremo total do oceano, ou o extremo de toda a Terra. Da mesma forma, temos um horizonte no universo. A galáxia de Andrômeda também tem, as galáxias com nomes estranhos também têm. Se você viajar para essas galáxias, verá o limite do universo em 3 dimensões, em todas as direções, na mesma distância delas, da mesma forma que vemos aqui. Quando falamos em universo, sempre surge a seguinte pergunta: até onde vai o universo? Esse é um dos questionamentos mais difíceis de resolver da cosmologia, pois até o seguinte momento não se sabe a verdade. Existem 2 grandes teorias sobre o tamanho do universo. A primeira é que ele não é infinito, porém está em expansão, e a segunda é que ele é infinito, ou seja, sempre haverá matéria, independente de onde e quanto você for. E no vídeo de hoje falaremos qual dessas teorias faz mais sentido e falaremos também sobre a possível parede do universo. Falar sobre essas teorias é algo bem complicado, pois estamos lidando com teoria pura. Porém, existe uma forma de saber lidar com ambas as formas, claro que de forma hipotética. Primeiramente pensando em um universo que está em expansão, qual a velocidade dessa expansão? A velocidade dessa expansão desafia a nossa compreensão e, em certas escalas, até ultrapassa a velocidade da luz. Esse crescimento do espaço não acontece em um único ponto, mas em todos os lugares ao mesmo tempo. Quanto mais longe de nós algo está, mais rápido ele se afasta, devido à expansão do próprio tecido do espaço. Para galáxias próximas, a taxa de afastamento é relativamente baixa, mas para galáxias extremamente distantes, a velocidade com que elas se afastam pode ultrapassar a velocidade da luz. Esse fenômeno é descrito pela constante de Hubble, que mede a taxa de expansão do universo. Em grandes distâncias, o espaço se expande tão rapidamente que a luz dessas galáxias nunca chega até nós, criando uma fronteira invisível chamada horizonte cósmico. Portanto, enquanto nada pode viajar mais rápido que a luz através do espaço, o próprio espaço-tempo pode se expandir a uma velocidade maior. Imagine que você está em uma nave que desliza pelas sombras eternas do cosmos, avançando cada vez mais em direção ao desconhecido. Cada estrela que você deixa para trás é como um suspiro do tempo, e cada galáxia perdida no horizonte se torna um ponto de luz que some quase que instantaneamente. No entanto, não importa o quanto avance, sempre haverá mais à frente, um oceano sem fim, onde o espaço e o tempo se desenrolam continuamente, sem limites para serem encontrados. Se o universo for verdadeiramente infinito, não importa a velocidade que você alcance. Mesmo a velocidade da luz, a cada distância percorrida, o espaço se expande mais rápido, sempre esticando a estrada à sua frente. E quanto mais longe você viaja, mais solitária e silenciosa se torna a vastidão ao redor. Há regiões tão distantes que seus sinais jamais alcançarão você, como se fossem mundos fantasmagóricos, existindo em um tempo e lugar inalcançáveis. Imagine que você alcançou uma velocidade tão sublime que, em vez de simplesmente atravessar o espaço, começa a recuar no tempo. À medida que acelera além dos limites da imaginação, as galáxias à sua frente parecem se agrupar em um mesmo lugar, como um filme do universo em reverso. É como se estivesse folheando as páginas da história cósmica, cada vez mais para trás,
vendo estrelas em sua juventude, nebulosas dando forma às primeiras estrelas, e nuvens de gás primordiais, ainda não tocadas pela gravidade. A única coisa à sua frente é a existência e a matéria. Neste cenário hipotético, ao viajar para trás no tempo em um universo infinito, você se aproximaria do que chamamos de Big Bang. Se você está próximo da criação do universo, você está a uma velocidade que se aproxima da criação instantânea da matéria, a existência de algo, não como uma explosão no espaço, mas como um momento em que o espaço e o tempo juntos passaram a existir. A formação do universo não seria algo que você veria a uma certa distância, como um espetáculo em um palco. Em vez disso, você estaria imerso em uma realidade onde todas as leis físicas começam a desmoronar, onde o próprio espaço se contrai, e onde o calor e a densidade se intensificam em um grau indescritível. É como se você estivesse no ponto zero infinitas vezes. Mas aqui surge uma pergunta essencial. Em um universo infinito, onde você realmente está? O conceito de um ponto de origem, onde tudo começou, não significa que o universo tenha uma borda ou um centro. Significa apenas que cada ponto em nosso espaço-tempo compartilha essa mesma história. Portanto, ao viajar para trás, você não se deslocaria em direção a um local específico. Em vez disso, experimentaria uma redução de escala do próprio universo, como se estivesse vendo o tempo e o espaço se comprimirem ao seu redor. O que você veria jamais entenderia, pois é algo extremamente novo e jamais visto. Você veria a criação instantânea. E o que encontraria ao tentar alcançar essa origem? Pois você ainda estaria vendo, de um certo ponto você não estaria lá, mesmo se sua velocidade fosse absurda, a tal ponto que começasse a enxergar a formação das primeiras partículas, você ainda encontraria uma barreira intransponível, o horizonte do tempo, o ponto onde o universo se torna opaco ao nosso entendimento. Esse horizonte é muito mais que uma parede física. Ele representa um limite teórico imposto pela física moderna, o instante em que tudo o que existe estava tão comprimido e quente que as partículas não se comportavam como objetos separados. Esse seria o mais próximo que você chegaria, pois mais perto dessa formação não existiria nada ainda, o que tornaria o universo realmente infinito. Mais impressionante talvez seja o fato de que essa formação primordial pode nunca se revelar de forma completa. Em um universo infinito, com infinitas possibilidades, qualquer velocidade, qualquer avanço na ciência e tecnologia, nos levaria apenas a uma compreensão cada vez mais profunda, mas nunca total. A formação do universo seria como um sonho impossível de alcançar, sempre visível no horizonte da compreensão, mas que se desvanece cada vez que tentamos capturá-lo. Assim, talvez o destino final de uma viagem ao passado em um universo infinito seja menos sobre encontrar uma origem clara e mais sobre perceber o mistério sem fim que envolve a própria existência. A formação do universo pode não ser um ponto de chegada, mas um enigma a ser desvendado por toda a eternidade, um segredo que quanto mais perto chegamos, mais profundamente esconde suas respostas nas profundezas do tempo. Assim, a resposta não está em uma distância específica, mas em uma jornada sem fim. Em um universo infinito, o quanto você pode explorar é limitado apenas pela sua própria resistência e curiosidade. Mas chegar ao fim, isso talvez nunca seja possível, pois o próprio destino está sempre em fuga, um mistério eterno, sussurrando segredos que só se revelam a quem nunca desiste de seguir em frente. Então, se usarmos como referência para um universo finito ou universo infinito, significa que podemos chegar ao fim do universo finito, já que no universo infinito não podemos? Bem, essa resposta é bem mais complexa do que imaginamos. Primeiro, é importante esclarecer que a ideia de finitude no universo não é a mesma coisa que imaginar uma fronteira, uma borda ou o fim, onde não existe mais nada depois. Quando pensamos em algo finito, como uma estrada ou uma ilha, normalmente imaginamos um limite que, ao ser ultrapassado, revela algo que está fora. No entanto, o universo, como entendido pela física moderna, não parece ter um lado de fora. A ideia de um limite no universo é muito mais abstrata. Se o universo for finito, ele seria como uma esfera tridimensional em uma geometria especial. Você poderia viajar indefinidamente em uma direção e eventualmente retornar ao ponto de partida, sem nunca encontrar uma borda. É o conceito de um universo finito, mas sem limites. Esse conceito vem das ideias da relatividade geral de Einstein, que nos ensinou que o espaço pode ser curvo e dinâmico. Segundo essa teoria, o universo não precisa ser infinito. Ele pode ter uma forma de curvatura que o torna finito, mas ainda assim não tem uma borda. Uma analogia simplificada seria a superfície de uma esfera, como o globo terrestre.
Embora a superfície da Terra seja finita, você pode viajar em linha reta e nunca encontrar uma borda. Essa esfera tridimensional representa a forma espacial do universo em algumas teorias. Se o universo for realmente assim, então ele é finito em tamanho, mas sem um limite convencional. Outra consideração importante é a expansão do universo. O universo está em constante expansão desde o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que o próprio espaço entre as galáxias está se esticando. Se o universo fosse finito e tivesse uma forma esférica, essa expansão seria como uma bolha que se expande constantemente. Essa expansão, porém, não implica que o universo seja infinito, mas que ele está crescendo em tamanho, seja finito ou infinito. No entanto, existe uma escala tão vasta e uma quantidade tão grande de espaço e tempo que, para todos os propósitos práticos, a expansão cria um universo que parece infinito para observadores limitados por uma vida finita. Hoje, a cosmologia observa 3 principais formas que o universo poderia ter: o universo plano, o universo aberto e o universo fechado. Essas formas dependem da quantidade de matéria e energia presentes no universo e de sua densidade crítica, que influencia a geometria do espaço-tempo. Universo plano. De acordo com as observações do satélite Planck e outras medições da radiação cósmica de fundo, o universo parece ser plano em uma escala muito grande, com uma geometria euclidiana comum, o que sugere que ele poderia ser infinito. Em um universo plano, o espaço se estende indefinidamente em todas as direções. Universo aberto. Se a densidade de matéria e energia fosse baixa o suficiente, o universo teria uma geometria hiperbólica ou aberta, o que significa que ele se expande infinitamente e nunca se fechará sobre si mesmo. Essa configuração também indicaria que o universo é infinito, estendendo-se sem fim. Universo fechado. Se o universo tivesse uma densidade de matéria e energia muito alta, ele teria uma forma esférica ou fechada, indicando que ele é finito. Nesse caso, seria possível viajar indefinidamente e retornar ao ponto de partida. Universo fechado. Com uma quantidade suficiente de matéria, poderia eventualmente parar de se expandir e colapsar sobre si mesmo em um evento chamado Big Crunch. Contudo, as observações modernas sugerem que o universo não só está em expansão, mas que essa expansão está acelerando, impulsionada por uma força misteriosa chamada energia escura. Esse fenômeno pode estar empurrando o universo a um estado de expansão eterna, o que parece dar mais apoio à ideia de um universo infinito ou, no mínimo, de um universo em expansão indefinida. Mas é aqui que entramos no reino do desconhecido. Mesmo que o universo seja teoricamente finito, nossa capacidade de observá-lo é limitada pelo chamado horizonte observável. Este horizonte é o limite do que podemos observar, devido à velocidade da luz e à idade do universo. Qualquer coisa além do horizonte observável está tão longe que sua luz ainda não teve tempo de nos alcançar. Isso significa que, em nossa perspectiva limitada, o universo é incomensurável, mas ainda assim pode ser finito. No entanto, muitos físicos argumentam que, se o universo é infinito, ele implica que existem infinitas repetições e variações de mundos e estruturas. Em um universo realmente infinito, poderia haver cópias quase idênticas de nós mesmos, vivendo em galáxias quase idênticas à nossa, em distâncias tão vastas que estão além do que jamais poderemos alcançar ou observar. Em última análise, se o universo é finito ou infinito, permanece uma questão aberta. Observações e teorias atuais oferecem indícios, mas não uma prova conclusiva. O que sabemos com certeza é que o universo está além de nossa compreensão completa, seja ele finito ou infinito, e a busca por essa resposta nos levará a explorar o cosmos e a expandir nosso entendimento de formas que ainda não podemos imaginar. A criação de algo está por toda parte e independe se o universo é finito ou não. A criação ou expansão está a uma velocidade absurda, mas se a existe, está por toda parte depois que o universo passa por uma certa região. Como o supervoid Eridanos existe, o que aconteceu para uma parte do universo não existir absolutamente nada e depois dele ter galáxias e estrelas, etc. O supervoid de Eridanos, uma vasta e misteriosa região do espaço praticamente vazia, é uma das anomalias mais desconcertantes do universo conhecido. Localizado na constelação de Eridanos, este supervazio é uma área cósmica que parece quase completamente desprovida de galáxias, estrelas e matéria visível. Medindo aproximadamente 1 bilhão de anos-luz de diâmetro, o supervoid de Eridanos é uma região de um vazio desolador que intriga e fascina os astrônomos, desafiando nossa compreensão do cosmos e de como ele se organiza.
O vazio de Eridanos foi descoberto inicialmente por astrônomos que estudavam a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, o eco do Big Bang que permeia todo o universo. Através de observações com o satélite WMAP e posteriormente com o Planck, foi notada uma mancha fria incomum no mapa do CMB, uma área significativamente mais fria do que o restante da radiação de fundo. Essa área fria, chamada Cold Spot, chamou a atenção justamente porque se destacava em um campo que deveria ser quase uniforme. Ao investigarem a região, os cientistas perceberam que ela correspondia a uma imensa área onde há muito menos galáxias do que o esperado, um verdadeiro vazio cósmico. Em geral, são comuns no universo. Eles são vastas regiões onde a densidade de matéria é muito menor do que a média. Contudo, o supervoid Eridanos é especial, pois seu tamanho e extensão parecem além do que as simulações cosmológicas conseguem explicar com facilidade. Ele não é apenas um espaço vazio, é um vazio de proporções cósmicas, mais profundo e mais vasto do que outros supervoides já observados. A presença de uma região como essa faz os astrônomos se questionarem sobre a estrutura do universo e sobre se conhecemos verdadeiramente a sua composição e as forças que o moldam. Uma das teorias mais intrigantes sugere que o supervoid pode não ser apenas uma anomalia de densidade, mas o resquício de algo muito mais estranho e incomum. Alguns físicos especulam que ele poderia ser o efeito de uma bolha de energia escura, uma região onde essa misteriosa força que acelera a expansão do universo é mais intensa. Isso criaria uma pressão que afastaria a matéria comum, deixando uma área mais vazia. Embora tentadora, essa teoria é especulativa e levanta ainda mais perguntas sobre a natureza da energia escura e sua relação com a matéria e a gravidade. Outra teoria, talvez ainda mais enigmática, é que ele poderia estar associado ao conceito de um universo paralelo. Esse conceito deriva de certas interpretações da mecânica quântica e da teoria das cordas, que sugerem que nosso universo poderia ser apenas um dos muitos universos em um multiverso vasto e inexplorado. Segundo essa teoria, o supervoid Eridanos seria o ponto de interação entre o nosso universo e outro, um ponto onde o atrito entre essas realidades diferentes cria uma zona onde a matéria é, de algum modo, repelida. Tal ideia é especulativa e, até o momento, não existem provas experimentais que confirmem a existência de um multiverso, mas o supervoid de Eridanos permanece como um possível indício dessa possibilidade. Há também quem o associa a fenômenos relacionados à própria natureza do tempo e do espaço. Em um universo onde a matéria e a gravidade moldam a própria estrutura do espaço-tempo, um vazio como esse poderia representar uma distorção que ecoa de algum evento cósmico anterior ao Big Bang. Talvez o supervoid seja uma cicatriz deixada por uma fase de formação e destruição, um ponto onde o espaço está de certa forma marcado pela ausência de matéria, guardando em seu vazio um segredo antigo sobre as forças que deram origem ao cosmos. Independentemente da explicação, o supervoid Eridanos é um lembrete da vastidão incompreensível do universo e de como, a cada descoberta, percebemos o quanto ainda há para aprender sobre a natureza do cosmos. Ele não é apenas uma região vazia, mas uma anomalia que desafia nossas teorias sobre a formação do universo e as forças que moldam a realidade. É uma janela para o desconhecido, uma região onde as leis da física parecem levar ao limite nossa compreensão da estrutura e da evolução do universo. Assim, o vazio de Eridanos permanece um mistério, uma sombra no universo que parece olhar de volta para nós, guardando segredos que talvez estejam além de qualquer entendimento humano. Talvez, no silêncio de seu vazio, ele guarde pistas sobre a verdadeira natureza do cosmos, ou talvez seja apenas um lembrete de que o universo é muito mais estranho e profundo do que jamais poderíamos imaginar. Bem, sabemos que mesmo que o universo seja finito, ele tem um determinado final, mesmo que esse final seja na verdade o seu início, pois teríamos dado uma volta como em uma esfera. Esse início ou final só existe pois você demarcou sua saída ou chegou em um determinado ponto e, ao passar por ele de novo, você concluiu seu trajeto. Porém, mesmo se levarmos em consideração a comparação com uma esfera, a margem dessa esfera pode ser entendida como uma parede, pois além dessa esfera, não existe nada em relação à matéria. A parede do universo é um conceito que carrega tanto fascínio quanto mistério. Para os cientistas, é uma fronteira teórica, um limite hipotético, e para os filósofos e exploradores do desconhecido, representa o ponto onde tudo o que conhecemos termina e a vastidão do desconhecido começa. Primeiro, vale a pena esclarecer que não há uma parede física como as que conhecemos. Não é uma barreira sólida que impede qualquer tentativa de avanço. Mas se imaginamos o universo como uma estrutura com uma parede,
Então estamos falando sobre o horizonte do universo observável, o limite máximo daquilo que conseguimos ver. Esse horizonte representa a distância mais longínqua de onde a luz ou qualquer informação pode ter viajado até nós desde o Big Bang, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Além desse ponto, o espaço continua, mas suas regiões estão tão distantes que sua luz ainda não teve tempo de nos alcançar, e talvez nunca o faça. À medida que nos aproximamos desse horizonte, algo curioso e desconcertante acontece. A expansão acelerada do universo começa a criar uma barreira invisível, como se a própria realidade estivesse se afastando mais rápido do que a velocidade da luz. Qualquer coisa que atravessa esse limite é essencialmente perdida para nós, invisível e incomunicável para sempre. É como uma parede de neblina, uma zona onde até mesmo o tempo e o espaço deixam de ter o mesmo sentido. Para além dessa parede, tudo se torna um mistério envolto em silêncio eterno. Dentro desse conceito, alguns cientistas também exploram a possibilidade de que essa parede seja uma indicação de algo maior. Se o universo observável é apenas uma pequena porção de um universo muito maior, ou até mesmo de um multiverso, então essa barreira pode ser apenas o primeiro de muitos horizontes. Além dela, podem existir outros universos, com leis da física diferentes das nossas, mundos inexplorados e potencialmente inacessíveis. Em algumas teorias mais esotéricas, como a teoria das cordas e a teoria das bolhas cósmicas, essa parede do universo poderia, de fato, ser um tipo de membrana que separa diferentes universos ou bolhas de realidade. Imagine que o nosso universo é como uma bolha flutuando em um oceano cósmico, e cada bolha é um universo com suas próprias dimensões e leis. A parede que nos cerca não é uma superfície física, mas um limite onde as forças de nosso próprio universo se tornam instáveis e perdem seu sentido. Um ponto onde, hipoteticamente, poderíamos escapar para outro universo ou dimensão, se tivéssemos a tecnologia e o conhecimento para tal. Existe também um conceito fascinante que sugere que essa parede seja uma ilusão criada pela própria natureza do espaço-tempo. Como o espaço se expande continuamente e a velocidades variáveis, o horizonte do universo observável é algo que se move constantemente, como um oceano infinito que se estende à medida que avançamos. Cada avanço em direção a essa parede apenas revela mais e mais espaço, como se o universo estivesse construindo novas fronteiras sempre que tentamos ultrapassá-las. Em uma perspectiva mais filosófica, a parede do universo pode ser vista como o limite da própria compreensão humana. Ela simboliza o ponto onde a ciência e a razão se chocam com o desconhecido, onde o visível se dissolve no invisível. É um lembrete de que, por mais que avancemos em nosso conhecimento, sempre haverá um ponto além do qual tudo permanece um mistério, um lugar onde os próprios alicerces da realidade deixam de nos guiar. Mas talvez o aspecto mais intrigante da parede do universo seja a possibilidade de que, ao atravessá-la, se isso fosse possível, pudéssemos escapar das restrições do tempo e do espaço como conhecemos. Além dela, talvez existam realidades paralelas, universos alternativos, ou uma versão expandida e infinita de nossa própria existência. Se pudéssemos vislumbrar o que está além da parede do universo, estaríamos, de certa forma, testemunhando uma nova criação, um espaço onde as possibilidades se tornam infinitas. O debate sobre se o universo é finito ou infinito pode ser visto como uma busca sem fim por uma compreensão mais profunda de nossa existência. É um mistério que resiste a respostas simples e desafia nossos modelos científicos, impulsionando tanto a curiosidade dos astrônomos quanto as reflexões dos filósofos. A questão transcende o campo da física, tocando em aspectos fundamentais da realidade e da percepção humana. Se o universo é finito, ele se torna uma esfera de experiências e limites, um lugar onde as galáxias, as estrelas e até nós mesmos somos parte de uma estrutura complexa, mas com contornos definidos. Um universo finito implica uma contabilidade cósmica de tudo o que existe, de energia, matéria e até das possibilidades que se estendem por toda a criação. Ele nos daria a ideia de que há uma arquitetura cósmica, algo que poderia, em algum sentido remoto, ser mapeado, mesmo que os limites estejam muito além do alcance humano. A finitude do universo nos leva a contemplar a ideia de ciclos cósmicos, de expansão e colapso, um universo que nasce e morre infinitas vezes, talvez, mas sempre voltando a si mesmo. Por outro lado, se o universo é infinito, a ideia de um começo e um fim perde o sentido. Estaríamos então em uma extensão ilimitada, onde a matéria e a energia se distribuem por toda parte, e onde cada ponto no espaço é apenas uma parcela de um todo insondável.
Em um universo infinito, as possibilidades não apenas se multiplicam, elas se tornam infinitas. Nesse cenário, cada ponto no cosmos é uma porta para infinitas repetições e variações, e até mesmo outra versão de nós mesmos, em mundos que podem se assemelhar ou diferir radicalmente do nosso. Esse conceito nos faz questionar a própria noção de individualidade e de singularidade no espaço. Assim, a resposta à pergunta sobre o universo ser finito ou infinito continua a escapar do alcance humano. Mesmo com toda a tecnologia e as teorias avançadas, essa questão parece estar na fronteira do conhecimento, onde cada descoberta nos leva a novas perguntas. Talvez o universo seja uma combinação dos dois conceitos, infinito em potencial, mas limitado em nosso entendimento atual. Ou talvez ele seja uma entidade muito mais complexa do que podemos conceber. No fim, a dúvida sobre a finitude ou infinitude do universo é um lembrete poderoso de nossa pequena, mas determinada posição no cosmos. Ela nos inspira a continuar explorando, questionando e imaginando, na esperança de que, um dia, possamos vislumbrar a verdadeira natureza do lugar que chamamos de lar cósmico.